De repente o seu filho começou a ficar estressado, irritado, além do habitual, e você não sabe o que pode ser isso? Pode ser que o teu filho tenha passado por um momento de estresse tóxico. Nesse vídeo eu vou falar para vocês qual é o efeito negativo e positivo do estresse no desenvolvimento da criança, inclusive para o seu desenvolvimento cerebral. Vem comigo! Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento Aqui de Sem Neura. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu falo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância e esse canal existe para te ajudar a entender o desenvolvimento do teu filho. Então seja muito bem-vindo e vamos lá para o assunto. E para você que já está aqui, que já me acompanha, muito bom ter você mais uma vez aqui. Vamos entender o que é estresse tóxico e o quanto isso impacta o desenvolvimento das crianças na primeira infância? Primeiro vamos entender o que é estresse. Estresse é uma resposta corporal que o indivíduo tem quando ele passa diante de uma situação extrema, de algum medo, de algum perigo ou de um dano, de um susto. Quando isso acontece, são liberados alguns hormônios. São os hormônios cortisol e adrenalina. E isso ocorre para nos proteger. Quando a gente está diante de uma situação de perigo, por exemplo, esses hormônios são liberados, fazendo com que a gente reaja àquela situação e a gente saia daquilo. Então, esses hormônios aí, de certa forma, nos ajudam. No entanto, quando isso acontece excessivamente, aí entra a questão negativa para nós. Então, a parte positiva é essa de proteção para nós. E esses hormônios são liberados em nós, tanto no corpo quanto no nosso cérebro. Então, o que seria o estresse positivo para a criança? É o tipo de estresse que a criança aprende que existe a frustração. Então, quando ela é colocada diante de uma frustração, ela quer alguma coisa e não pode naquele momento, esse é um estresse positivo, porque vai ter um ensino para ela. Tem um porquê daquilo, não foi pela maldade, não foi porque eu não quero, enfim. E quando esse estresse tóxico acontece na criança, essa liberação vai ser exagerada tanto no seu corpo quanto no seu cérebro. E aí vem os danos. Vai haver danos para o desenvolvimento cerebral dessa criança. E segundo a neuropediatra Liubiana, o estresse tóxico pode diminuir o cérebro da criança. E tem casos que pode ser irreversível no desenvolvimento desse cérebro. Mas que coisas caracterizam estresse tóxico na vida de uma criança, se eu já citei o exemplo do estresse positivo? O estresse tóxico se dá por meio de excesso de gritaria, de palavrões, de xingar, de comparação, de falta de afeto, falta de atenção, falta de carinho. Todas essas explosões que a gente tem na criança, que a gente taxa de que a criança é aquilo, por exemplo, quando acontece alguma coisa, mas tinha que ser você, fulano. É você mesmo que faz isso, só você poderia fazer isso. Isso é um estresse tóxico para a criança. Mas Keila, eu não sou de ferro, né? De vez em quando eu dou um gritinho, ok. O cérebro da criança, o nosso cérebro, ele é maleável. Ele sabe lidar com questões assim, fora da regra. No entanto, se isso é uma realidade diária na vida da criança, isso é um estresse tóxico. E você está colocando o desenvolvimento cerebral e o desenvolvimento de um ser humano em perigo quando você faz isso. Então, quando esse estresse tóxico acontece, o que ocorre? É muito liberação de adrenalina e de cortisol nesse cérebro e no corpo da criança, esse excesso, e aí vai fazer mal para essa criança. E o que vai acontecer? Vai intoxicar o cérebro da criança, o coração da criança vai bater mais rápido, vai aumentar a pressão arterial, sobrecarrega vários sistemas, inclusive o sistema cardiovascular, e podendo aí afetar também o cérebro. Vai afetar em que sentido? Afetar na questão das redes neurais, das formações das sinapses, das conexões neurais. E aí é onde eu digo que essa neuropediatra Liubiana fala que onde pode ser irreversível. Vamos pensar. Mas eu grito com a minha criança porque eu fui ensinada assim, foi assim que fizeram comigo. Então é uma bola de neve, né? Eu aprendi, eu sou mesmo assim, aquela síndrome de Gabriela, né? E aí eu sou desse jeito.
E aí você faz isso com a tua criança quando cresce tem um filho faz isso e vai continuando e vai continuando. Por quê? O que aconteceu? Lá no teu cérebro que você fala que você é assim, é porque você teve essa questão não consolidada no seu cérebro, então você não tem essa parte que você consegue controlar as suas emoções para evitar essa gritaria, né? Então tá vendo como que é perigoso, né? A prova disso é quando você fala que você não consegue se controlar porque você aprendeu aí. Isso daí já prova que tem essas formações aí de que são irreversíveis. Outras causas do estresse tóxico, as telas, isso mesmo. As telas, todas as telas, elas emitem a luz azul. E essa luz azul emitida pelas telas também vai interferir lá no desenvolvimento cerebral dessa criança, que vai atrapalhar na onde? No sono. Vai atrapalhar na produção de melatonina, que é esse hormônio aí delicioso para nos fazer dormir, né? Que é muito importante pra gente. Logo, essa criança não vai dormir bem, essa criança vai ficar mais estressada, essa criança vai ficar mais irritada, porque nós estamos trazendo esse causador aí para ela e está atrapalhando toda essa produção aí no desenvolvimento da criança desse hormônio importante para ela. Lembram que até 2 anos a indicação é 0 telas. De 2 a 5, 1 hora por dia. E aquela minha diquinha, que essa 1 hora por dia não seja 1 hora direta, que sejam gotas, minutos. Então 1 minutinho aqui, depois mais 1 minutinho aqui, que ao longo de todo o dia tenha dado essa 1 hora. Então se você quer diminuir as irritações, o estresse da sua criança, vamos cuidar do excesso de telas. E o que mais pode ocorrer aí no cérebro da criança quando a criança é colocada diante de estresse tóxico? Vamos lá entender dentro da neurociência. Então, esse estresse tóxico continuando aí de forma recorrente na vida da criança vai comprometer, como eu já disse, na questão cerebral, diminuição desse cérebro da criança, vai comprometer também o comportamento diário dessa criança, como eu acabei de falar lá nas telas, mas isso também, mesmo diante de gritaria, mesmo diante de excesso de comparação, isso também ocorre. Vai comprometer também o aprendizado dessa criança lá na escola, vai comprometer também a inteligência dessa criança, não só aqui na infância, porque lembra que tudo que a gente faz na infância é o que vai percorrer o resto da vida. Então esses comprometimentos não vão ficar só aqui na infância, vão permanecer e vão aumentar aí talvez lá para a adolescência, lá para a vida adulta e lá na velhice. O que mais? A irritabilidade, rompantes de agressividade, possíveis doenças como câncer, doenças de coração e diabetes, maior chance de depressão, aumento do risco de transtorno de aprendizagem, aumento do risco também de transtorno do déficit de aprendizagem, de hiperatividade e também um aumento da relação com criminalidade na vida adulta. Esse estudo científico que foi feito pela Universidade de Montreal, do Canadá, feito com 94 adolescentes que foram monitorados entre 2 e 9 anos, nos mostram que a violência constante, inclusive a violência verbal, gerou alterações cerebrais, principalmente na região da amígdala, que é uma área responsável por regular as nossas emoções. Agora que você já aprendeu como o estresse tóxico afeta o desenvolvimento cerebral da criança, vamos falar como evitar o estresse tóxico. É fácil? Não, não é. Primeiro, se você identificou que você faz parte dessas pessoas que não conseguem se controlar emocionalmente, a atitude de mudança começa em você. Você precisa procurar ajuda e você precisa resolver essas questões, né? Porque isso quer dizer que você passou por estresse tóxico lá na sua infância e você está carregando isso, trazendo para a tua criança. Então, o primeiro passo é você ir atrás de algum atendimento com terapeuta, com psicólogo, é você se reorganizar para você conseguir então ser diferente nessa criança. Mas Keila, isso quer dizer então que eu não posso corrigir a minha criança, que eu não posso disciplinar, que eu não posso dar limite? Nem pensar.
A criança também precisa de limite. É muito importante para o desenvolvimento dela. Se a gente deixa ela fazer o que ela quiser, a gente também não está ajudando a criança no seu desenvolvimento. Acontece que o excesso e que existem formas e maneiras de se falar a mesma coisa. Concordam comigo? Então a gente precisa escolher a maneira afetuosa, a maneira de carinho, porque se a gente quer crianças obedientes, se a gente quer crianças tranquilas, é exatamente aí que começa essa mudança, a forma como a gente fala. Então, depois que você identificou aí que você faz parte, que você procurou ajuda, o que mais que você pode fazer? Respire fundo, isso mesmo. Quando nós estamos em momentos de irritação e nervosismo, a gente fica meio aceleradinho. E quando a gente para, faz uma respiração profunda, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, né? A gente até fala isso com as crianças que é: cheira a florzinha, assopra a vela. Cheira a florzinha, assopra a vela. Você pode até fazer junto comigo. Cheira a florzinha, assopra a vela. Isso pode parecer que não é nada, mas é muito. Você está oxigenando o seu corpo e o seu cérebro. Isso já vai dar um tempo aí para você raciocinar e agir da melhor forma, dando limites, mas tendo afeto também, sem gritaria, sem excesso de violência verbal ou mesmo violência física, batendo desnecessariamente, pegando mais ríspido na criança. A outra coisa que você pode fazer é ir tomar uma água, porque o fato de você parar e tomar uma água um pouquinho já dá um tempo aí para você parar e dar uma pensada, uma analisada, né? E você usar aí a sua parte frontal do cérebro, que é essa parte aqui que é responsável por nos trazer a razão, por nos fazer pensar e analisar antes de nós deixarmos a nossa amígdala reagir pelas emoções. E a terceira sugestão que eu posso deixar para você é observe. Observe a situação e tente entender o porquê que aconteceu aquilo. O que foi que aconteceu que levou aquela criança àquela gritaria, ou a jogar alguma coisa, ou mesmo a falar uma palavra indevida. Enfim, analise primeiro para depois você tomar uma atitude. Quarta sugestão que eu posso deixar para você é mais ou menos igual a respirar e tomar água. Saia da situação. Se você viu que você também está sobrecarregada, porque o seu dia a dia foi difícil, o trabalho foi conturbado e você caiu diante daquela situação com o teu filho, não dê azar e saia dali. Não dê oportunidade para que você fique nervoso e exploda. Se você viu que você vai fazer isso, sai. Vai fazer qualquer outra coisa, vai dar uma volta, depois você volta e faça alguma coisa, porque precisa fazer alguma coisa. Primeiro, porque o cérebro da criança pequena ainda não tem memória, então não adianta você deixar para amanhã que ela não vai nem lembrar. Então é importante que a criança aí de até 3 anos você na hora já resolva. Mas se no momento você não conseguiu, você sai, garanta que a criança vai ficar ali segura e que tem outra pessoa perto, sai, dá um tempo e depois você volta e resolve aquela situação. Você vai estar mais tranquilo e você vai conseguir fazer uma resolução melhor, mais pontual, sem perder a sua autoridade de mãe ou a sua autoridade de pai, mas sem exceder, sem entrar no autoritarismo excessivo. Próxima sugestão: entenda que o teu filho, a tua criança está em desenvolvimento. Então, ela não entende as coisas como você entende, sendo que você já está formado. Então, não às vezes a gente fala assim, mas tá na cara que não pode fazer isso. Não tá na cara, né? Por exemplo, a criança jogou água em cima do sofá. Não quer dizer que ela entenda que ali não pode. Você precisa ensinar para ela quais são os lugares em que ela pode levar um copo d'água que ela pode jogar. Se ela pegou as suas maquiagens, os seus batons e saiu riscando a parede, você já ensinou para ela que ali não pode? Ensinou ou gritou? Porque tem diferença. Já é comprovado também que o nosso cérebro ele tende a guardar melhor, a entender melhor, a aprender melhor quando ele escuta as coisas de uma voz mansa, tranquila, serena e calma.
do que na gritaria. Na gritaria acontece exatamente isso, é liberado esses hormônios de adrenalina e o hormônio cortisol e vai fazer você ficar atento, porque parece que é um perigo que está acontecendo. Então não vai haver aprendizado aí, porque no aprendizado a pessoa, o indivíduo, a criança precisa estar tranquila, observando, atenta. Então, mais uma indicação aí do porquê a gente também precisa ter essa dosagem no falar e tomar cuidado aí com esse exagero. E também ela está em desenvolvimento das emoções, né? De tudo. Então, você precisa entender que você é a parte adulta da situação e você precisa ensinar. Próxima sugestão: tome cuidado com tudo aquilo que você fala. Por quê? As portas de entrada de informação para o nosso cérebro são os nossos 5 sentidos, né? E também o sistema proprioceptivo e o equilíbrio. Quando a gente escuta alguma coisa, ouvir algo é uma das portas de entrada de armazenamento para o nosso cérebro. Então, quando você fala coisas ruins e tóxicas para o seu filho, isso lá no cérebro dela, as suas palavras vai funcionar como um carimbo, que vai ficar martelando ali e vai ficar guardadinha essa informação. E isso vai ser uma coisa real para ela, então vai ficar gravado que ela é aquilo. Então, por exemplo, quando você fala, você é muito bagunceiro, você bagunça demais, tinha que ser você, fulano, mas de novo você bagunçando, então essa verdade vai entrando e vai ficando marcada, Aí como que a tua criança vai ter essa mudança? De não bagunçar tanto e ser mais organizado se você tá colocando isso como verdade no cérebro dela. Então, cuidado com o que você fala. E por último, como eu já disse, isso não quer dizer que você não vai dar limite, vai corrigir, disciplinar a criança. Você tem que fazer isso. Você é o pai, você é a mãe dessa criança. É a sua responsabilidade fazer isso, para que essa criança aprenda, não é? É a responsabilidade dos pais criarem e educarem os seus filhos. Mas, como eu disse, existem muitas formas da gente fazer isso. E existe também a forma de conseguir dar limite com amor, sendo firme, sem exagero, sem ser tóxico para a criança. E também, como eu disse, eu entendo, nós somos seres humanos, nós erramos também. Então, de vez em quando gritar acontece. Mas fica a dica, quando isso acontecer e você perceber que você excedeu, que não precisava ser daquele jeito, peça desculpas para a tua criança. Não é porque você é pai ou mãe do teu filho ou da tua filha que você não pode fazer isso, que você vai perder a autoridade. Pelo contrário, isso vai ensinar muito para a tua criança a humildade, a pedir desculpa quando ela precisar. Isso vai ensinar para a tua criança pela tua atitude, que é uma outra porta de entrada de informação para a criança. Ver, então errou, peça desculpas para a tua criança e procure se controlar naquela situação para não ter aquele mesmo erro. Errar nós vamos continuar, mas aquele que você já errou e já percebeu, procure não errar mais. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo foi interessante para você, se você conhece uma mãe que também precisa aprender mais sobre estresse tóxico, compartilhe esse vídeo com ela. Precisamos alcançar o máximo de mamães e papais para entenderem essa situação e entenderem o quão perigoso é para o desenvolvimento cerebral dessas crianças, para nós aprendermos a nos controlar, a cuidar de nós, para ensinarmos as nossas crianças. Gostou? Deixe seu joinha para mim. Um beijo e até a próxima. Vamos juntos combater o estresse tóxico na infância. Sugiro esses vídeos como complemento deste conteúdo.